Iniciamos aqui mais uma edição do nosso Redação News e hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo dois amigos do coração, gente. Um já teve esses dias aqui, está voltando a meu pedido. O outro fazia horas que eu não via, mora em Porto Alegre, trabalha lá hoje, é amigo pessoal dos meus filhos, que é o meu querido Felipe Duarte, que é da RBS e hoje está aqui para conversar com a gente no Redação. Thelminho querido, Thelminho Barcelos, empresário, maçom, comunicador, hoje estudante de comunicação, não sabia? Sim, sabia. E ex-goleiro. E ex-goleiro, sim mesmo, é verdade. Então, é um prazer imenso estar recebendo esses dois amigos aqui. Depois dos comerciais a gente faz uma bela conversa. Ninguém está preparado para o luto. Por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, sala 6, 3242-9625. Muito bem, depois dos comerciais de volta aqui, falando sobre amenidades, sobre futebol, sobre a vida, enfim. Meu querido Thelminho, meu querido Felipe. Felipe, a gente não vai te botar contra a parede, viu? A gente quer fazer uma conversa muito legal. Eu quero que tu faça a tua apresentação aqui para que a gente comece a conversa. Estamos entre amigos, né? Então, com certeza, aí é melhor ainda. Com certeza. Então, gente, eu não sou de Bagé, eu nasci em São Borja, muito por conta das circunstâncias da vida, né? Mas tu é filho nosso aqui. Eu me considero bagense, meu pai é militar, uma vez militar, sempre militar, né? É verdade. E aí quando ele servia em São Borja, eu nasci, eu e meu irmão, claro. Somos dois, né? Mas eu vim morar em Bagé, eu tinha 7 anos de idade, então me criei, minha infância, minha adolescência, o início da vida adulta foi aqui, a vida profissional começa aqui. Teus estudos aqui também. Me formei aqui em jornalismo na Urcamp, saí daqui com 21 anos, então me considero bagense, sou jornalista, como já disse, já passei primeiro pela imprensa de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, eu ia te perguntar, foi quando saiu daqui, né? Foi quando eu comecei lá, em 2009, e foi quando eu também conheci o futebol, né? O jornalismo esportivo em si, futebol já conhecia por óbvio, mas pela ótica do torcedor. Que te apaixonou? Me apaixonei por completo, fui para Porto Alegre e tô lá até hoje, já trabalhei nas 4 rádios de Porto Alegre, hoje faço parte do grupo RBS, Rádio Gaúcha. Claro. Thelminho, prazer te receber de novo, meu querido prazer amigo. É todo meu, né, Zé? É um privilégio estar com vocês. E eu só pergunto pro Felipe, que é um querido amigo também, se é sem filtro. Vamos lá, né? Fazendo uma metáfora ao programa da Gaúcha, né? No horário das 7 da noite até as 8. Eu tinha pego a referência, então, se é sem filtro, então. Vamos embora. Legal. Zé, então, vai coordenar aí pra nós muito esse legal. bate-papo muito legal. Nosso Redação Conversa, podcast. Querido amigo, passasse bastante trabalho nos últimos tempos, né? A chuva te deu uma dor de cabeça, não? Sabe, Zé, que... Bom, afetou todo mundo, né? Sim. Poucas pessoas no Rio Grande do Sul pode dizer que não foram afetadas. A maioria de forma indireta. Para mim foi um pouco direto porque tive que sair de casa, né? A minha rua foi alagada. Ficamos fora de casa, eu e minha esposa, meus 2 cachorros, por 10 dias na casa de um amigo que nos acolheu. Foi bastante solidário e, de certa forma, Zé, trabalhando na cobertura, trabalhando na cobertura das enchentes em Porto Alegre, da região metropolitana, foi quando eu me deparei com o real problema e a gente se dá conta que o nosso problema, na verdade, ele é pequeno, né? Sim. Então, às vezes, quando eu digo assim, eu fui afetado, eu dou um passo para trás e digo, não, fui parcialmente afetado, porque eu moro no 3º andar de um prédio, a água não alcançou o meu apartamento. Mas as outras casas, da minha rua, o pessoal que morava no térreo, nossa, dobrando a esquina era entulhos de 2 metros no dia seguinte, quando a água baixou. Então, foi uma realidade que a gente viu e impactado aí sim de forma direta a partir do momento que a gente perdeu o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, né? E como trabalho como repórter esportivo, tendo de viajar com a dupla Grenal, isso afetou muito o meu ano. Eu chego... Você tinha que ir em Santa Catarina às vezes, né? Pra fazer... Até Santa Catarina, ou ir pela base aérea de Canoas, voltando por Caxias, enfim... Eram horas e horas de viagem e como a dupla Grenal ficou fora de Porto Alegre, muitas vezes... A primeira vez que eu viajei foi com o Grêmio, meu chefe disse assim, faz a mala que tu vai viajar. E eu disse, tá, quantos dias? De 3 a 30. Eu, como assim? Não sei, a gente não sabe. Então eu viajei com passagem de ida. E aí chegar em casa e dizer pra minha mulher, não sei quando eu volto. E era aniversário dela, assim, 2 dias depois, eu ia passar o aniversário fora.
E, cara, é o meu trabalho. Claro. Né? Tu entende? Ela também é jornalista, entendeu? Logicamente. Sim. Mas é uma situação bem chata, ruim, cansativa, ficar tanto tempo fora de casa. Sim. E para quem acompanha futebol e ouviu as entrevistas dos treinadores, mas principalmente do Renato, né, técnico do Grêmio, que ele dizia, gente, ficar fora de casa não é fácil, é muito cansativo. Eu assino embaixo de tudo isso. E eu nem era o jogador, eu não tinha que entrar em campo. A gente cansa mais, tu não tá na tua casa, tu não tá com a tua família. É muito angustiante, né? Demais, e tu não saber o que tá acontecendo lá, né? Em Porto Alegre. Eu acho que afetou muito psicologicamente os jogadores, não sei se tu concorda atualmente. Porque eles ficaram tanto tempo longe da família, vendo os problemas que estavam acontecendo, pessoas da família, né, inundadas. Eu tenho um relato, eu não vou dizer qual jogador, por óbvio, porque foi uma conversa informal que me disseram. Mas um dos atletas, uma pessoa, um dirigente, me disse: o fulano acorda de madrugada sonhando com som de água, de que ele está ainda submerso, que ele está salvando pessoas. E aí no dia seguinte ele tinha que entrar em campo. Claro, imagina. Essa foi a realidade que a gente teve de lidar. E por mais que a gente viaje, né, Zé? E o Felipe viaja muito, a gente sempre fala, por melhor que seja o hotel, não tem uma tua casa, tua cama, teu travesseiro. Sem dúvida. Agora, a minha dúvida, Felipe, uma pergunta talvez seja de muitos, que tu, nesse período da enchente, tu saiu um pouquinho do esporte, né? Para fazer a cobertura jornalística. Foi. Como é que o profissional se blinda para não afetar o psicológico nessa tragédia toda? A primeira semana ali, Thelmo, eu acho que o impacto era tamanho. O primeiro dia, quando eu tive que sair do meu apartamento, eu estava completamente arrasado, com medo de estar perdendo a minha casa. Aquela insegurança de não saber se tu ia voltar para tua casa. Claro. Eu moro no bairro Cidade Baixa. Ao lado, bom, vocês conhecem lá Porto Alegre, existe uma rua chamada João Alfredo. Sim. Aquela rua, ela antes era a Rua da Margem. O Arroio Dilúvio passava ali. E desaguava na Ponte de Pedra, no Largo Açorianos. Eu ficava imaginando o seguinte: a natureza vai tomar de volta o que é dela. O que é dela, a Rua da Margem vai voltar a existir. E eu tinha medo de que desabasse asfalto, prédio, que fosse tudo tomado. Porque os meus sogros, eles são da cidade de Teutônia, fica na região dos Sinos, né? E eles perderam a casa. Lá não foi enchente, lá foi desmoronamento, deslizamento de terra. Eles perderam a casa. Imagina. E assim, perto do que podia ter sido, foi só a casa, entre aspas, né? Mas são bens materiais, é a vida que está deslizando. Mas são perdas, ali, né, cara? São perdas gigantes. E eu fiquei com aquela imagem: isso pode acontecer aqui em Porto Alegre comigo. Então, o meu primeiro dia de enchente foi assim, aterrorizante. E como eu disse para vocês, a partir do momento que eu passei a ir para a rua e ver que existiam problemas muito maiores que os meus, eu percebi que eu podia ajudar. Claro. Eu me sentia útil saindo para a rua. Então me fazia bem. É triste até falar isso, né? Me fazia bem ver alguém passar pior do que eu. Não, mas eu me sentia útil, podendo ajudar alguém. Claro, ajudando. Então eu estava ali na área de resgate, informando: olha, vamos tentar encontrar o filho dessa mãe que não... Porque primeiro salvavam as crianças. Os primeiros botes que chegavam em Porto Alegre vindo de Eldorado, de Guaíba, eram crianças. Depois eram mulheres. Depois eram os homens, ou idosos. Então, as famílias, elas iam cada um para um abrigo. E o nosso papel era apontar qual abrigo estava qual família, aonde precisava de água, de comida, os animais que vinham chegando também. Né? Eu tenho bicho de estimação, tenho 2 cachorros. E aí tu, de uma hora para outra, se vê sem o teu bicho de estimação, tu não faz ideia de onde ele está. Até hoje, né? Tem abrigos de animais lá em Porto Alegre. Ainda, né? Que não voltaram para suas casas. Então eu me sentia útil, sabe, Thelmo, Zé, indo pra rua para trabalhar, mesmo não sendo no esporte, eu voltava para casa muito mais cansado, porque você tem que sair da tua zona de conforto, pensar pautas e lidar com assuntos, com fontes que não são as tuas. Mas eu me sentia útil. E um momento de preocupação também, né? Total. Porque tu via as pessoas ali passando trabalho, né, cara? Tu saiu da tua zona de conforto e eles que perderam tudo. Sabe que teve uma senhora que me marcou, que eu entrevistei num abrigo. Era um abrigo ao lado de uma igreja na Zona Sul, lá no bairro Belém Novo. E aí eu chegava e entrevistava, perguntava o nome das pessoas e depois perguntava aonde tu mora, né? Pra saber qual é a zona que foi afetada. E ela parou, lacrimejou e disse assim: eu não sei. Eu, como assim não sabe onde tu mora? E aí ela disse: eu não sei porque eu perdi 2 casas. Eu, tá, me conta o que está acontecendo, né? Como perdeu 2 casas? Ela era, depois eu fiquei sabendo, ela era viciada em crack. E ela morava naquela pousada Garoa. Incendiou uma semana antes da enchente. Daí ela me contou que ela perdeu amigos, ela estava na pousada, ela sobreviveu, mas ela viu amigos morrerem ali dentro. E aí ela sai da pousada e vai para casa de uma filha.
e aí vem a enchente e destrói a casa da filha. Então ela não sabia para onde ela ia voltar. Sim, sim. Olha o impacto disso, né? E aí depois, porque existia uma estrutura nesses abrigos, né? Era uma mini sociedade. Sim. Então tinha o pessoal que cozinhava, e nesse tinha uma psicóloga. Sim. E aí a mulher teve um acesso de choro, começou a chorar, eu chamei a psicóloga. Sim, sim. Né, conseguiram acalmar ela, e depois a psicóloga me disse, toma cuidado com a forma como tu aborda esses assuntos. E é verdade. Porque eu achando que poderia estar ajudando ela, daqui a pouco despertei uma lembrança ruim. Descompensou, né? Sim. Na verdade, perdeu a vida sem morrer. Né? Se levar para esse lado, sim, né? Sim. Mas eu acho importante enaltecer o trabalho da RBS, né? Sim, porque verdade. Eu assisti toda aliás, inclusive a Globo, né? Que baixou o pessoal do Jornal Nacional para o Estado, né? Mas a RBS eu assistia via YouTube, né? Sim. Quando você estava ao vivo, né? E o Felipe, cansei de ver, em barco. Foi embarcado. Eu atravessei a Praça da Alfândega de barco, coisa inimaginável. Imaginável. Mas foi muito legal o que o pessoal fez. Eu recordo assim, como se fosse hoje. Entra a Andressa Xavier, entra no estúdio, estava o sala de redação no ar, e ela anuncia, a partir de agora a programação da Gaúcha é uma só. E foi dali por diante por 2 semanas. Sim, verdade. Então não existiam mais os programas, né? Era o Luciano Périco apresentando aquele espaço que seria do Hoje nos Esportes, mas não se falava de futebol, por óbvio. Sim, né? claro. Até porque o futebol praticamente se extinguiu ali naquele momento, né? Não era o objetivo do momento. Não, né? e os próprios clubes, né, foram afetados diretamente, né? Principalmente Grêmio e Inter, né? Grêmio mais ainda, né? Porque eu acho que o estádio ficou em piores condições. Piores condições, ficou mais tempo submerso. Foram 23 dias, se não me engano. Porque a região ali já é fragilizada. Sim, muito. A região já é bem fragilizada. Eu quero provocar você sobre a questão, principalmente tu, que é comentarista aqui em Bagé também, né? Da Pop Rock, trabalha ali com o nosso querido Duda Burns, sobre o Bagézinho, né? Porque o Bagé é o time do coração dele. Depois a gente vai avançando e conversando mais. Até porque joguei no Bagé também, sim, né? Claro, faz parte da vida do Bagé. Com o maior prazer, né? Legal. O Bagé que disputou a divisão de acesso nesse ano. E foi uma pena não ter tido uma melhor condição, né, cara? De avançar a próxima fase, né? Foi um projeto talvez bem planejado, mas talvez não tão bem executado. Não, até acho que dinheiro não, né? Que quando o Bagé se deu conta do tamanho da competição, já foi tarde demais. Sim. Teve que trocar técnico. Tinha perdido jogos, enfim. Trouxe o Ale Menezes como seu primeiro técnico, uma aposta que não deu certo, né? E aí trouxe depois o Leocir da Lastra, que é um conhecido, jogou no Inter, jogou no Fluminense, e deu uma outra dinâmica para o Bagé. Claro. Mas faltaram, na verdade, aqueles pontinhos lá do começo do campeonato, que viabilizou a classificação do Bagé. Mas eu tenho convicção que o Bagé está fazendo um bom planejamento para 2025, tanto é que está disputando, ou vai disputar a Copa Sub-20 da divisão de acesso, o que dá uma esperança de que novos talentos irão surgir para a categoria profissional. Sim. Que é a base, que é o principal, né? Claro. Teve um bom tempo atrás, Felipe, que tanto a base do Bagé como do Guarani eram muito bem trabalhadas, né? Jogadores, e hoje a gente não vê isso mais, né? E só cortando o Felipe, ele vai favor. concordar comigo, que o Guarani e Bagé tiveram times na primeira divisão com grande parte de jogadores formados em bagienses, que eram Ibis, Aita, Djalma, Mandarino, né? E o Guarani do outro lado também, né? Mesma coisa. Mas sabe que esse é um problema, assim, que se a gente for analisar no macro, até a dupla Grenal já passa por isso. A gente conversa, por óbvio, lá, os outros repórteres, comentaristas, né? A dificuldade que se tem para se lançar um menino das categorias de base. E isso tu quadriplica quando tu olha para o interior do estado. E acho que essa, ao mesmo tempo, é a boia de salvação dos clubes do interior. Né? Se é da dupla Grenal, imagina como é que não vai ser da mas dupla aqui Bagé... Mas está sendo do Palmeiras, cara. Olha esses guris que eles mandaram para fora aí. Um monte de dinheiro que o Palmeiras levou. Mas o que o Felipe fala tem muita lógica, porque, Zé, aqui tem a escolinha do professor Kleber Baiano, né, que tem 3 meninos, acho que 2 deles são filhos do Baiano, com 11, 12 anos, que já estão indo para o Inter. Sim, imagina. Não se criam aqui. Né? Quando desperta o interesse, ou vê que o jogador tem talento, já vai para a Inter, vai para a Grêmio. E lá, em Porto Alegre, a gente diz o seguinte, o Rafinha,
Tá no Barcelona e na seleção brasileira. Sim. Ele é de Porto Alegre. Nunca jogou na dupla Grenal. Como é que deixaram esse cara sair daqui? Claro. Ele foi jogar no Havaí, em Florianópolis, de lá foi pra Europa. Então é mais ou menos por aí. Eu saúdo muito essa iniciativa do Bagé de fazer um peneirão, de pegar essa meninada, não só de Bagé, mas da região. Sim. Hoje até casualmente estive na Pedra Moura, assisti o início do treino ali. Fui lá, comprei algumas coisas na loja também. Tento ajudar prestigiar, né? Da minha forma, né? Mas também, não, sabe, tenho identificação com o Bagé, mas admiro demais o trabalho que é feito no Guarani. E acho que essa é a salvação. Tu já falou isso muitas vezes, inclusive em tuas entrevistas, nas tuas coberturas, sempre comentou isso também. Já recebi convite, inclusive, para ir lá no Estrela d'Alva amanhã para ver as reformas que foram feitas. E fui com muito prazer. Tenho um carinho enorme pelo pessoal. Zé, eu tô louco para dar uma voadora no Felipe. Vamos lá. Mas antes da voadora, vou aos comerciais e já voltamos. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000. E 53 999 29 8520. De volta depois dos comerciais aqui no Redação News Podcast Conversa, conversando hoje com o meu querido Felipe, né? E também com o Thelmin, meus queridos amigos, falando sobre futebol, sobre amenidades, enfim. Já falamos sobre as questões climáticas, né? Pergunta então, Thelmin. Vem na voadora. Talvez seja antiético, eu que sou um neófito do jornalismo, né? E estou aqui com uma sumidade da RBS. Eu sei que esse coração é de alvinegro, ele bate ali de alvinegro, né? Embora nós como profissionais sejamos isentos, né? Agora, esse coraçãozinho é alvirrubro, é colorado ou é tricolor? Sabe, quem me conhece aqui dos tempos de Bagé, estudou comigo, foi meu amigo na adolescência, no início da vida adulta, sabe, por óbvio. Talvez até o Zé saiba, porque tem uma relação com a família dele muito estreita. E eu respondia isso muito de boa. Há bem pouco tempo, eu dizia, olha, até a minha infância, adolescência, torcia por tal time. Eu parei de responder, porque eu entendi que as pessoas não conseguem separar mais. É verdade. A partir do momento que eu digo, minha família torce e eu torcia, a pessoa diz, não, então tá, deu. A partir de amanhã ele vai botar a camisa desse time. Não, eu não quero ser essa pessoa. Sim, eu tenho o maior respeito pelos identificados que assumiram esse papel lá na RBS. Né, isso é até incentivado por parte do Wagner Martins, César Cidade Dias, que é um homem que foi dirigente do Grêmio, mas foi um homem da comunicação também, teve um site. Trabalhei no site dele logo que cheguei lá em Porto Alegre. A Keck, o Vini Moura e tantos outros, o Alex Bagé, que é daqui, o gremista, o Baldasso. Mas eu não pretendo fazer isso, sabe? Eu não quero ser um representante da torcida, eu não quero falar em nome da torcida do Grêmio ou do Inter. Eu quero fazer um trabalho o mais próximo da isenção possível. Se diz que a isenção total ela é difícil porque vai ter um viés e às vezes não é nem pelo torcedor. Depende da interpretação também dos dirigentes, dos boleiros, da torcida, porque as pessoas às vezes confundem até uma palavra colocada por ti, sabe? Isso não é do macro, como disse o Felipe, não é de Porto Alegre, né? Aqui em Bagé a gente sofre isso, claro. Eu, como joguei no Bagé e faço comentários esportivos para a Rádio Clube e para a Rádio Pop Rock, eventualmente eu chego no Bagé, como já sofri, tu é Guarani, tu é alvirrubro, e aí tu para ou pensa até em dar explicação ou não, será que vale a pena dar explicação? Não vale a pena não. Mas está acontecendo um fenômeno, e eu falo de Porto Alegre porque é o nicho onde eu trabalho, talvez aqui em Bagé também já esteja ou vai acontecer. Lá em Porto Alegre já está acontecendo o seguinte fenômeno: não basta tu dizer se tu é gremista ou colorado. Agora tu tem que defender qual linha política do clube que tu mais te aproxima. Já aconteceu esse debate comigo, assim, mas tu gosta mais do fulano candidato à presidência do que do outro. Gente, eu me dou com os dois. Agora tu imagina, eu que sou Carvalho, do Fernando Carvalho, e sou Barcelos, do Alessandro Barcelos. E agora? Como é que fica? Imagina. Pois mas sabe, é a busca por aproximar o jornalista do teu lado ou como teu adversário. Sendo que, na verdade, a gente tem que retratar o que está acontecendo, né? Eu, pelo menos, encaro a minha profissão dessa forma. Mas tu tem muita credibilidade. Aliás, os profissionais têm credibilidade, né? Hoje todos. Estou muito bem com o Zé Alberto. Esse Felipe, é meu mestre. Né? Eu sei que é o mestre do Felipe. Mas, como disse o Felipe, tem uns que são identificados, né? E os demais, como a gente, tem que ser isento até para não incorrer no risco de ser chamado de colorado, gremista,
Bagé, o Guarani, né? Sim, e vou dizer, eu gosto de conviver dos dois lados. Sim. Tem momentos, claro, que prefiro, por exemplo, eu gosto muito do Roger Machado. E eu digo isso desde o momento que ele era treinador do Grêmio. Na época, o torcedor colorado virava o nariz. Gosta do Roger? Então é gremista. Agora eu digo, eu gosto muito do Roger Machado. Aí o Grêmio diz, olha aí, é colorado. E acho ele o exemplo de profissional. O que ele fez, o movimento que ele fez agora comprova isso. Sim. Primeiro, acho ele super estudioso. Acho que é um dos treinadores que melhor se atualizou. Óbvio, precisa evoluir. Mas na época de Grêmio eu adorava chegar mais cedo nos treinos do Grêmio e ficar assistindo ele montando o treino, o time tocando a bola. Aquele golaço que o Grêmio faz contra o Atlético Mineiro, que sai tabelando desde trás, eu vi aquele gol ser desenhado num treinamento. Ele botando os cones, pedindo aquele posicionamento para os jogadores, fazendo tabelamento. E aí eu lembro que eu gravei um vídeo e tal, e publiquei nas minhas redes sociais na época. E um cara publicou, olha aí, ele tá entregando os segredos do Grêmio. No outro dia o Grêmio foi lá e fez o gol no jogo. E eu disse, é a prova de que o trabalho tá dando certo. Eu gosto muito do Roger. E fico feliz que ele tenha feito essa travessia para que o debate sobre profissionalismo se aprofunde, para que se mostre que ele é profissional do futebol. Nesse último jogo do Inter, deu para se ver isso, né? Contra o Juventude também. Aquele gol do colombiano ali no final. O quase gol que o Bernabé chuta na trave. Também, né? Uma tabela, né, que foi o gol construída. Do Gabriel Carvalho contra o Juventude foi a pintura de gol. Exatamente. Né? E aí esse lance assim, é um toque, 2 toques, os jogadores. E me parece um cara muito sereno, né? Demais. Que tem o Renato de explosivo do outro lado. E ele aceita também nas críticas, né? Isso é importante. Ele é ponderado, né? Ele é um cara ponderado, estudioso, né? Claro. Eu lancei um livro, escrevi um livro sobre futebol, na Escola Gaúcha de Futebol. E o texto de apresentação do livro são 2, um é do Sérgio Xavier Filho, né, jornalista, comentarista do Sport TV, foi editor da revista Placar, e o outro texto é do Roger. O que me deixa, extremamente honrado, orgulhoso da relação que eu criei com ele. Agora, no momento da negociação com o Inter, obviamente entrei em contato com o Roger para perguntar, Roger, tem uma informação, e aí, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Confio no teu profissionalismo. Não foi sim, não foi não vou falar contigo, ou me deixou no vácuo, não respondeu. Não, foi confio no teu profissionalismo, vai lá, faz teu trabalho. Foi isso. Essa é a nossa relação. Claro. Mas tem que ser sábio para dar uma resposta dessa. Sim. Tem que ser sábio. Né? E o que tu acha do futuro dele? Eu acho que ele precisa dar um passo adiante na carreira. Né? O que a gente já viu, e a gente está falando sobre isso, ele monta bons trabalhos. Dá para ver a assinatura dele em cada um dos trabalhos. O início no Palmeiras foi bom. Ele tem que ser mais audacioso? Eu acho, Zé, que os times dele têm essa assinatura e a partir do momento que são mapeados e bem marcados, ele precisa dar o segundo passo, que é reinventar o time. Né? Tirar um coelho da cartola. É isso que está faltando. E ele tem time no Inter, né? Tem peças, tem plantel. Claro, né? Por exemplo, assim, quando ele trabalhou no Bahia, era diferente, né? Eu que sou torcedor colorado, não sei se o Felipe concorda ou não, uma coisa que eu não gostei nesse jogo contra o Cuiabá, que o Inter, quando faz 3-0, o Inter relaxa. Diferente do Palmeiras. Mas é costumeiro no Inter isso. Mas é arriscado, né? Olha o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Eu acho arriscado. Então, eu acho que sufoca. Não dá chance pro adversário, né? Eu acho que poderia ter feito... Não é questão de querer humilhar o adversário. Não, mas de garantir o resultado. Exatamente, né? E o que tu acha? O Renato fica ou vai embora? Eu acho que seria assim, saudável, Zé, pro Grêmio e pro Renato... haver esse distanciamento, sabe? Não porque a própria torcida hoje está cobrando dele, coisa que não fazia antes, porque o trabalho está deixando a desejar, né? E acho que é extremamente natural isso. A fadiga dos metais, isso acontece em qualquer área da vida. Num relacionamento amoroso isso acontece. Claro. Porque não vai acontecer no relacionamento de um ídolo. Palmeiras hoje, né? Exatamente. Então, acredito que vai terminar o ano com o Renato. Claro. E vai ser um desafio ser um desafio gigantesco para a diretoria buscar um novo treinador. A última vez que se tentou fazer isso, o Grêmio foi rebaixado. E aí não tem demérito ao Thiago Nunes, ao Filipão. Poxa, ninguém vai falar mal do currículo do Filipão, da história do Filipão, mas não deu certo naquele momento. Por quê? O grupo era do Renato. Foi montado por ele. Então aqueles jogadores eram dependentes dessa relação, que é uma relação completamente diferente. O Renato no Flamengo, o Renato no Bahia, o Renato no Fluminense não vai construir essa relação que ele constrói no Grêmio. De jeito nenhum. E aqueles jogadores jamais vão ter a relação que tem com o Renato com outro treinador. O Renato, ele é uma persona única por ter o status que tem no clube. O pessoal fala muito no Diniz. Eu, particularmente, não concordo muito. Eu não gosto do Diniz, viu?
pode ser um grande teórico, mas na prática ele joga bem em alguns jogos e o restante não. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Quem jogou futebol, Zé, sabe assim, jogador às vezes joga muito pelo treinador. O Felipe convive isso aí diariamente, né? Assim como se quiser derrubar o treinador, derrubam também. Derrubam, com certeza. Claro. No Inter já aconteceu isso, no Grêmio também. E no Grêmio também, né? Mas o trabalho do Fernando Diniz me parece assim, é o mais autoral do futebol brasileiro. Não existe nada parecido com o que ele faz, talvez a gente vai ter que buscar referências na Europa, nem no futebol brasileiro de anteriormente. Às vezes eu digo, não, ele está resgatando a essência do futebol brasileiro. Não, não. Isso aí de sair jogando com goleiro, isso nunca foi feito aqui. Arriscado, kamikaze, eu acho. Total. A Alemanha que usa muito isso, né? De sair com goleiro. Atrás, Neuer, mas ele é mais audacioso ainda. E obviamente isso demanda tempo, treinamento, confiança, entrosamento. Para a seleção brasileira, para mim era óbvio que daria errado. Porque o que tu não tem com a seleção brasileira é tempo para treinar, para entrosar, de convivência. Claro. Não tem. Tu vai ter isso num torneio de Copa América, de Copa do Mundo. Sim. Mas para eliminatórias, os caras se reúnem 2, 3 dias e vão jogar, não tinha como dar certo. E eu acho que quando ele ganhou a Libertadores, foi isso, né? É um tiro curto, né? Mas ali eu acho... E um trabalho que já vinha do outro ano, os caras se conheciam, gostavam dele. Sem querer tirar o mérito do Fluminense e do Diniz, eu acho que ali houve um demérito do Cudê. Sim. O Cudê relaxou muito naquela partida, principalmente no Beira-Rio. Então eu acho que, óbvio, tem o mérito do Fluminense, mas eu acho que a imprensa carioca diz isso, está dizendo. Eu acho que o Inter merecia ter ganho, inclusive. O Felipe está lá na aldeia, né? O Felipe tem mais propriedade para falar do que a gente que está aqui, né? E a gente, vamos falar um pouquinho assim, tu falou do treinador do Inter lá no Grêmio, né? O Roger. Sim. Lá ele deixou uma base pro Renato, né? Sim. Das duas vezes, né? Na Das Série duas B vezes. também. Né? O trabalho que ele começa a construir, e a Série B é complicada, cara. Sim. Por mais que a gente diga assim, é diferente mesmo. É um futebol muito mais físico, disputado. E o Roger conseguiu montar aquele time. É a divisão de acesso aqui do Gauchão, né? Exatamente. Não dá para montar um time para jogar a primeira divisão e disputar a divisão de acesso. Diga, né? Não dá, não tem como. É verdade. Tá patinando. Patinando aí. Então, acho que ele teve esse mérito. Chegou o Renato e, óbvio, não tô querendo tirar méritos do Renato. Não, ele tem absolutamente. O Renato tem algo que para mim também é fundamental no trabalho de condução de vestiário. Vestiário, né? Que é a condução dos jogadores. Ele ganha os caras. Claro. Faz um jogador mediano render que nem como tá se fazendo fosse o D'Alessandro top. Agora. O D'Alessandro tá recuperando os caras que estavam perdidos dentro do Inter, cara. De passar... Parece básico, né? Motivação. Mas não, cara, tu pode mais. A gente confia em ti. O que tá acontecendo? Claro. É o desafio. Mais coração. É o desafio agora do Inter com o Ener Valencia. Sim. Fazer esse cara Mas a torcida começou a abraçar ele de novo, né? Agora, Felipe, uma coisa que me preocupa muito, e óbvio que também a população brasileira, a seleção brasileira. Sim. Aonde nós chegaremos? Acho que vai classificar porque classificam 7, né? 6 mais a repescagem. Mais a repescagem, 7, né? Agora, será que o Brasil tem plantel, tem time, tem treinador para numa Copa do Mundo passar pelo menos na primeira fase? Não acredito que tenha condições de disputar título. Mas de passar de primeira fase, sim. Nós temos ainda bons jogadores, né? São jovens, do meio para frente são só jovens. Ainda estamos à espera do Neymar, né? Sim. Se é que ele quer ainda, que eu não sei se ele quer. Até eu cobri o penúltimo jogo da seleção brasileira, Brasil e Equador lá em Curitiba. E essa foi uma pergunta que eu fiz pro Rodrigo e pro Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira. Se eles estavam falando com o Neymar, daqui a pouco é isso. Estamos esperando o Neymar, tá? Mas ele quer? Ele tá se preparando, ele vai voltar? Sim. Daqui a pouco ele não volta. Claro. Qual é a ambição dele? Não é mais jogar? O Ronaldinho, o Adriano Imperador largaram a carreira muito antes do que a gente imaginava que poderia terem largado, né? Mas, assim, respondendo ao teu questionamento, acho que a seleção brasileira de hoje, ela reflete um problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro passou a ser afetado, logicamente, pelo mundo onde ele está inserido. Ele virou um processo mercantil. A gente passou a ser revendedor de jogador. E os clubes de futebol precisam sobreviver. Falamos sobre revelar jogadores das categorias de base. A dupla Grenal, o Grêmio foi o primeiro a passar por esse processo. Passou a observar jogadores e buscar jogadores para a base, tendo de acordo o que o mercado europeu quer. O que eles buscam no Brasil? Pontas? Vamos fabricar pontas. Sim. Então saíram Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, todo esse tipo de jogador. Ferreira, que foi para São Paulo, mas foi revelado no Grêmio. Léo Chu, enfim, TT, esse tipo de jogador. E o volante construtor. O cara é 10,
Hoje o futebol moderno, o camisa 10 sumiu, né? Sim, é o volante que constrói. Então o Grêmio passou a fazer isso. Foi lá e buscou o Arthur no Goiás, camisa 10 ele era no Goiás, vira volante no Grêmio. Matheus Henrique era 10 no São Caetano, volante no Grêmio. O Wallace, o volantão que está no Cruzeiro agora, era 10 no Avaí. Sim. Virou volante no Grêmio. E o Grêmio despertou para isso, foi muito bem sucedido. Então, pela ótica do clube, isso é ótimo. Mas pensando em seleção brasileira, a gente não tem mais o centroavante, o camisa 10. Claro. Acabou. Não tem referências, não tem referências acabou. Mais, né? O lateral ou é um volante ou é um zagueiro. Tu sabe que eu assisti, não sei se vocês assistiram o Boleiragem na segunda-feira. Sim. E me chamou a atenção aquele questionamento. O pessoal está defendendo quase que de forma intransigente a figura do Alan Patrick no meio-campo da seleção brasileira. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Deixa o Felipe falar aí. Não, por favor. Não, eu acho que tem lugar, sim. Acho que tem lugar. Porque hoje não temos mais consultor, né? Um dos poucos camisa 10 no futebol brasileiro. Penso eu. Sim. O pessoal citou ele e o do Cruzeiro, é Matheus, né? O Matheus, Matheus, né? Assim como o lateral direito do Cruzeiro, que é formado no Inter, pelo sim, né? William. Eu acho um belo jogador também, né? Sim. Também falei com ele lá. Mas assim, acho que a linha de comparação que a gente tem com a história do futebol brasileiro é, se tu comparar, assim, o Alan Patrick é um ótimo meio para o futebol brasileiro, mas a nível de seleção brasileira, poxa vida, a gente já tem muito mais camisa 10 de elite, né? Sim. Zico, né? Claro. Passado, né? O próprio Falcão mas é que a gente não tem mais hoje, não né? Tem mais. O Falcão era um 5 armador, né? Quem assistiu o Falcão, mais. Sim. Um jogador espetacular, né? Talvez assim, para esse momento, de forma imediata, possa até... Talvez. Bom, o Dorival levou agora o Lucas Moura, né? Sim. Do São Paulo, que já não é um camisa 10, mas vem jogando como um ponta de lança moda antiga, assim, atrás do atacante, atrás do centroavante. Não sei, talvez tenha que tirar um coelho da cartola, ou eu jogaria com a seleção brasileira com três jogadores atrás, sabe? A imprensa do eixo Rio-São Paulo, ele fala assim, questiona, será que Dorival chega ao final dessa fase classificatória? Mas tem que ir, porque senão vai ser mais difícil ainda se trocar treinador de novo, né? Eu não sei, eu gosto muito, apesar de ser, eu acho que, enjoado para entrevistar, o técnico do Palmeiras. Não, ele é muito bom. A proporcionalidade de qualidade que ele tem para comandar um time é a mesma que ele tem de chato. Eu não sei se o tempo é possível, né? Porque a gente acho que ele não quer também. Ou ele não quer, ou a CBF não quer, né? Eu acho que não quer. Mas existe essa resistência assim, em relação ao estrangeiro, né? Ao técnico estrangeiro. Eu não tenho, sinceramente. E até se a gente for voltar, aí sim, no passado do futebol brasileiro, lá atrás, tô falando antes de ser campeão mundial, o futebol brasileiro importou técnicos estrangeiros, né? Sim. Lá atrás. Teve húngaro treinando. O Grêmio foi treinado por um húngaro. O São Paulo foi treinado por um húngaro. E esses caras trouxeram o que havia de mais moderno no futebol europeu. E depois, com o olhar brasileiro, se desenvolveu. O treinador do Botafogo, né? Exato. Mas o Brasil estava fechado, acho que quase fechado com o Lancelotti. Não sei. Isso nunca ficou bem claro. Porque em princípio tinha até data de apresentação. Que ele chegaria no Brasil, não sei o que melou nessa história aí, mas acho que a gente precisa pensar positivo, né, para chegar na Copa do Mundo, porque senão, e eu acho que perdeu um pouquinho do encanto do torcedor de assistir jogos do Brasil. Perdeu totalmente. Embora lá em Curitiba o estádio estava completamente lotado, o preço do ingresso era altíssimo, e a cidade em si, eu fiquei 3-4 dias em Curitiba, as crianças principalmente iam para frente do hotel, isso me chamou a atenção. E aí eu perguntava, mas quem que vocês querem ver? Vini Júnior, Henrique, Rodrigo, porque são os jogadores que eles jogam no videogame, que eles assistem na TV. Claro. E aí, esse cara tá na minha cidade, então sabe... Eu acho que a seleção veio no Rio Grande do Sul, né? Era no Beira-Rio, né? Esse Brasil-Equador era para ser no Beira-Rio, mas como não tinha aeroporto, não tem aeroporto até agora, né? Acredito que, quem sabe, na próxima possa ter. Gente, falamos 32 minutos. Falaríamos muito mais tempo, muito mais. Vamos aproveitar a próxima vinda dele aqui, né, Thelminha? Poxa, é um prazer sempre. Se Deus quiser. Eu fiquei muito feliz de rever esse menino aqui. E a gente tem um carinho muito grande por ele lá em casa, né, cara? Lá ele é amigo do Milho, amigo da Mana, amicíssimo do Tagliani, né? Eles eram parceiros pra cima e pra baixo, lá na Cidade Baixa, né? A Cris gosta muito dele, a gente tem uma relação muito grande, principalmente com a mãe dele, com o pai dele também, né? A gente frequenta centro junto, inclusive, né? Então eu tenho uma amizade, um carinho muito grande para esse menino aqui. Eu fiquei muito feliz quando disse assim, vou no teu programa. Que maravilha. Então fico feliz. Não, um convite, uma convocação, isso é seleção brasileira. Agora, eu acho que a gente tem a obrigação, Zé, de no futuro
conseguir o título de cidadão bagiense para ele. Sim, porque ele é muito mais bagiense do que São Borgense. É verdade. Assim como também eu. Acho isso. Eu sou muito mais bagiense do que piratinense. É verdade. Eu tive esse prazer de receber, Felipe, e é uma alegria muito grande. Porque tu é reconhecido pela tua cidade. Tu é, cidade tu vive. Tu é acariciado, tu é acolhido por ela, né? E eu sempre disse, né? Eu vim para cá com 12 anos e sou muito mais bagiense do que piratinense. E eu acho que tu merece muito esse título de cidadão bagiense e nós vamos brigar por isso. Se Deus quiser. Querido amigo, prazer imenso te ver aqui, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Joia. Thelminho, obrigado, querido. De novo. Sempre à disposição, né? Sabe que soldado de folga... Quer quartel. Quer dar serviço, dá aquele serviço. Verdade. Muito bem, nossa redação chega ao seu final nesse episódio de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tivemos aqui a presença do Thelminho Barcelos e também do nosso Felipe Duarte, que é o nosso convidado aqui hoje na redação, e com a assistência do Tamiri, que é amigo dele, parça, né, que você chama, né? E o Alder aqui também, que além de tudo está sempre torcendo para que a gente traga bons convidados. Até a próxima, se Deus quiser. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.